minutos. Vamos à entrevista do dia? Quero agradecer desde já a audiência de sempre de Magali Ferreira Pinto, que está lá na nossa live. Bom dia, Magali. Tudo bem com você? A Magali já está vendo a Marcela Coeque, psicóloga, que está aqui no estúdio da Jovem Pan Araçatuba. Veio falar comigo sobre o comportamento de jovens com tendências agressivas, com aquele aluno que na semana passada ameaçou cometer um massacre em uma escola pública estadual de Araçatuba. Marcela, bom dia, tudo bem com você? Tudo bem conosco? Fica bem pertinho do microfone, eu puxo o pedestal dele pertinho de você, por favor. Isso. Tudo bem? Bom dia, Marcelo. Tudo bem? Você? Obrigada pelo convite. Imagina, eu que agradeço aí a sua disponibilidade, você que também é professora, então tem bastante... É professora e psicóloga, né? Tem consultório? Tem consultório em então, Birigui, aqui bastante. em olha aí. Fora isso da aula, então muito obrigado você por me atender. Deixa eu começar te perguntando então, Marcela, existe relação entre saúde mental desses jovens e massacre, aliás, a saúde mental de jovens de uma forma geral e os massacres que a gente vem percebendo aí em notícias nas escolas? Sim, Marcelo, na verdade, né, isso que vem acontecendo é consequência dessa falta de saúde mental, né? Uhum. Na verdade, eu falo que as pessoas, de uma forma geral, estão muito doentes, né, mentalmente, né? A saúde está... De uma forma geral. De uma forma geral, né? E isso implica no crianças, adolescentes, nós, adultos. Por que você diz de forma geral e por que ocorre isso? E o que tá com problema de saúde mental? Vamos tentar destrinchar um pouco isso. Legal, bacana. Então, na verdade, né, o quanto isso vem se agravando, né, eu vejo, até pelo consultório, né, eu tenho um parâmetro dessa demanda, né, que vem vindo cada vez mais, né, de problemas, de questões aí tanto de ordem mais aparentemente simples, né, ansiedade, depressão, né, até coisas mais intensas, mais graves, né, relacionado à saúde mental das pessoas. O quanto isso está se tornando cada vez mais, atingindo mais as pessoas, né, porque a vida que a gente a forma como a gente vem vivendo, né, hoje, tá adoecendo as pessoas, né. Você fala em função de correria, de cobrança, de meta, da forma de vida moderna. Exato. Essa vida moderna, né, que a gente está vivendo, por que ela atinge os jovens? Vamos, né, voltar aí para os jovens. Porque, assim, a minha geração de pais, né, tá vivendo uma vida tão corrida, tão atribulada, comprometendo a saúde mental deles e, consequentemente, atingindo a educação dessas crianças, desses jovens, né? Então, isso acaba tendo como consequência, né, uma série de dobramentos, e eu vejo essa questão do massacre como consequência, né, desse cenário atual aí, né? Mas me diga uma coisa, olha, no caso dos jovens apreendidos em Araçatuba, por planejar o massacre no Nilce Maia, eles têm entre 14 e 15 anos, salvo exceção, uma criança de 11, inclusive. O que leva, assim, é possível a gente identificar o que leva adolescentes a arquitetar um ato como esse? A pressão, tudo bem, mas tem algo... tudo bem, não. Desculpa, não é isso que eu quis dizer, que está tudo certo se houver pressão. Mas existe uma pressão que está posta de forma generalizada, como você disse, mas existe algo mais? Violência em casa, bullying na escola, tudo isso somado. Há uma explicação, enfim, genérica ou ao menos razoável para esse tipo de ato, de pensamento? Bacana. Então, lógico que a gente precisaria entender esses jovens, né, a história desses jovens, dessa criança, mas de uma forma geral, né, quando você me coloca essa questão,
existe sim consequência de problemas, né, que estão acontecendo na vida desses jovens, né? Então, assim, vamos pensar numa questão não só na escola. Na verdade, a escola é um espaço onde há manifestação de algo que está muito ruim, né? Um lugar onde esse jovem, essa criança está se expressando, Sim. né? Porque ela está vivenciando, né? É soma de muitos sentimentos ruins, de raiva, de baixa tolerância à frustração, por exemplo. Baixa autoestima, pode ser? Baixa autoestima, sentimentos de rejeição, né? Isso assim, né? Como hipótese, esses jovens, né? Estão numa situação totalmente de se sentir rejeitados, excluídos, né? Então, o que leva, né, a ter esse tipo de comportamento, né, de ideias, está relacionado a essa história de vida, né? Essa história de vida que tá faltando cuidado, né? Tá faltando um olhar, né? Para esses jovens. Quando você diz isso, está faltando um olhar, é possível identificar, você acredita que seja possível identificar previamente a intenção de um jovem como esse? Na verdade, não é do nada que acontece isso, né? Ele não é de uma hora para outra, da noite para o dia. Não é. Tá tudo ótimo, tá tudo bem, de repente, né? Não. Na verdade, o que acontece é que as pessoas... É um processo, ele vem sendo construído. Que vem sendo construído, e muitas vezes ninguém está olhando para esse jovem, não está percebendo, não está identificando. Mas alguns comportamentos que chamam a atenção, às vezes você pensa assim, é o jovem agressivo, é o jovem que briga na escola. Às vezes não. Às vezes é aquele jovem quietinho, introspectivo, que fica ali na dele, né? Que nem chama atenção e, na verdade, ele tá com um monte de sentimentos ali acumulados dentro dele. E de repente, entre aspas, né? Porque não é de repente, ele comete um ato que é inesperado, né? Porque ele está manifestando, ele está se expressando, né? De alguma forma. Então, não existe uma regra, né? Pode ser o agressivo, que briga, que xinga, que ameaça, sim. Mas pode ser aquele que está totalmente, né? Quietinho, introspectivo, calado, que é um sinal também pra gente falar, alguma coisa tá estranha, alguma coisa tá errada, né? Esse excesso de... Eu falo que o que expressa ainda dá a oportunidade da gente intervir, fazer alguma coisa, né? Ele tá pedindo... Mas aquele que é quietinho... É mais problema, porque assim, de repente, passa muito mais desapercebido pelas pessoas. Essa era uma questão que eu coloquei aqui para te fazer. Se existem sinais perceptíveis para, no caso aí de professores e colegas de turma, e aí referindo-se especificamente ao aluno que planejou massacre na escola, consigam se atentar para isso. Ou seja, você está dizendo que nem sempre. Não há sinais, não é regra, né? Não há sempre sinais absolutamente claros. É bom a gente lembrar que, no caso deste jovem, assim como no daquele que na semana passada matou uma professora em São Paulo, tinha símbolo nazista nas redes sociais, usava arma, fez ameaça, que muita gente levou como brincadeira ou não acreditou que pudesse ser concretizado, estava lá muito claro e explícito. Isso, mas existe a possibilidade de justamente ocorrer o contrário. A pessoa não fazer absolutamente nada, ficar reclusa e planejar isso quietinho. Exato. E assim, esse que ainda está se manifestando, por isso que não dá pra gente ignorar isso, né? Achar que não é nada, que é, né? É um comportamento de chamar atenção, pode ter essa função. Mas se ele está precisando fazer isso para chamar atenção, é que ele está precisando dessa atenção. Sim. Né? Ele está pedindo ajuda, de alguma forma.
Ele está manifestando que ele precisa ser visto ali, que ele precisa chamar atenção, tirar foto com uma arma na mão, né? Ele tá se manifestando. Então, assim, não dá pra falar assim, ah, não é nada, é brincadeira, né? É um comportamento pra gente se atentar e olhar com cuidado em relação a isso. O que não fala nada, o que é mais introspectivo, aí já é mais difícil pra gente, né? Por isso que a gente tem que estar atento a essa pessoa que não se expressa. É um comportamento pra gente cuidar, né? Um filho em casa, muito quieto, muito fechado, trancado no quarto o tempo todo. O que está acontecendo? Uhum. Ah, é da fase, né? A gente às vezes tende a achar assim, ah, é da fase dele. Mas alguma coisa, né? O que está acontecendo? Será que está acontecendo alguma coisa? É preciso, no final das contas, dar atenção ao outro, né? Prestar atenção. Eu vou até ser redundante, porque atenção já quer dizer isso, mas é preciso fazer isso de forma ativa e não apenas... É a mesma coisa é diferença entre enxergar e ver. Enxergar ver é passivo, enxergar é ativo. Ouvir e escutar. Um é passivo, é o que você ouve, mas escutar é uma ação. Você tem a intenção de compreender, de entender. Então é preciso que isso seja feito de forma ativa. Você tem que reparar de verdade nas ações, nos comportamentos dessa criança, desse adolescente. Exato, e a gente só consegue isso, né, indo um pouquinho além, quando a gente tem uma relação afetiva, de proximidade. A gente consegue esse canal de comunicação, principalmente com os jovens, quando a gente tem uma relação de proximidade, de afetividade. Então, assim, pensando em educadores de uma forma geral, pais, professores, né, os colegas que estão ali compartilhando, né, tal, é ter essa relação próxima, né, onde possa ter abertura, para eu poder me expressar, para eu poder falar, né, porque esses jovens estão usando canal de chat, assim, para falar coisas que eles querem, que eles estão sentindo, que eles estão com raiva, e às vezes, como eles não têm referência de outra pessoa, eles acabam se influenciando, né, por alguém que fala para eles fazer alguma coisa que pode ser vista como algo legal, como algo bacana. Bem, agora são 8 horas e 31 minutos, eu vou pedir para que a Marcela continue aqui. A gente vai para um rápido intervalo e no segundo bloco temos mais notícia relevante e a segunda e última parte desta entrevista interessante com a psicóloga Marcela Kueck. Fique aí um instante só, que em 2 minutos a gente volta. Horas 50 minutos, vamos à segunda e última parte da entrevista do dia. Quem continua aqui comigo é a psicóloga Marcela Kueck, que está abordando o comportamento de jovens com tendências agressivas, como o aluno que ameaçou cometer um massacre em uma escola pública de Araçatuba na semana passada. No primeiro bloco, a Marcela terminou a entrevista falando aqui da necessidade de darmos atenção e também falou em afetividade. Pois é, como você disse, né, Marcela, tem que ser algo ativo, não é aquilo de você ouvir e virar as costas. Tem que prestar atenção, tem que fazer isso de forma ativa e procurar saber por que o comportamento do aluno está daquele jeito, seja agressivo ou seja introspectivo demais, certo? Perfeito. São 2 extremos aí, né, pra gente cuidar, né, pra gente olhar. Perfeito. Existe, Marcela, de acordo com os seus estudos, você que é profissional da área, um padrão de perfil nesses jovens que pensam em massacres? São garotos, são meninas, são brancos, são pretos, de classe média, de classe baixa, de classe alta, tem histórico de violência familiar ou não. É lógico, não estou querendo colocar todo mundo aqui no mesmo saco, você já falou um pouco disso no primeiro bloco, mas existe um perfil dominante nestes jovens? Na verdade, o que existe é uma história de vida que vai levar a ter esses comportamentos, independente, lógico que isso acaba atingindo mais as classes, né, de nível
baixo, mas assim, isso poderia ser em qualquer nível socioeconômico, né? Mas o que leva é essa história de vida desse jovem, né? Que está trazendo esse tipo de sentimentos que faz ele ter esse tipo de comportamento. Você sabe que, como eu disse no primeiro bloco, quando eu recebi a notícia da busca e apreensão em 10 casas de Araçatuba, conversei com um amigo meu que é policial e fez parte da equipe que fez as buscas e apreensão, e ele me disse que o perfil era parecido, guardava semelhanças. Lembrando que são jovens entre 14 e 15 anos, e uma criança de 11 também teve a casa aí Todos averiguada. Meninos, né? Todos, não, tinha uma menina. Tinha uma menina, não sei se de 14 ou 15 anos, mas tinha uma menina, mas de forma geral eram garotos de classe média baixa e que, na maior parte dos casos, tinha sim, era possível identificar problemas de falta de atenção da família e mesmo um histórico de agressividade, agressão com os jovens. Então, existe um padrão, mas como você disse, pode ser neste caso... Nesse grupo, né? Exatamente, nesta situação, o que não quer dizer que seja sempre assim. Exato. Não é? Nos Estados Unidos, onde isso ocorre com mais frequência, massacre em escolas, existem jovens brancos de classe média alta que também praticam estes atos. Lá, pelo que eu vejo, me parece que os casos de bullying acabam sendo um gatilho, assim como tem sido em alguns casos aqui, mas nem sempre, podem na verdade, ser outras né, situações. Não que eu entendo assim a questão do bullying, né? É lógico que é uma questão aí pra gente cuidar, olhar, mas não é só isso, né? Não é uma questão pontual, é uma série de coisas, né, que vão se somando. Sim, até para não ficar aquela impressão de que assim, meu filho está sofrendo bullying na escola. É o bullying que causou isso, exatamente, não é, né? Exatamente. Na verdade, um conjunto, exato. Perfeito, de situações. Exato. Eu gostaria, inclusive, de traçar um paralelo aqui com uma outra situação. Na semana passada, veio ao programa uma advogada chamada Luísa Rodrigues, e ela veio falar sobre violência doméstica, predominantemente violência de companheiros contra mulheres. Certo. E aí ela disse o seguinte, guardadas as devidas proporções, muita gente, quando fica sabendo dos casos, pessoas ligadas ao agressor duvidam que tenha ocorrido, porque dizem o discurso é muito parecido, muito semelhante, mas eu o conhecia, não, mas ele é uma boa pessoa, imagina, ele é muito educado, não faria isso, não consigo vê-lo fazendo esse tipo praticando este ato. Muitas vezes eu fico imaginando que com as crianças ou com os jovens e adolescentes que planejam um massacre ocorra algo parecido. De você falar, imagina, eu nunca poderia pensar que ele seria capaz disso. Não sabia nem que ele tinha uma arma de fogo, uma réplica, uma faca guardada no quarto. Mas tinha. Nas casas, em uma das casas, pelo menos, dos jovens de Araçatuba, foram encontrados símbolos racistas, nazista e armas brancas, faca, canivete, e arma de fogo, como uma espingarda, salvo engano, artesanal. E os pais e os amigos não sabiam e não imaginar que aquilo pudesse ocorrer. Então tem muito disso, né? A gente não convive, a gente não dá atenção, a gente não percebe. Se você não tá próximo, você não vai ver mesmo, né? Tá ali na sua frente, mas você não vai ver, porque você não tá atento, né, àquilo. E passa desapercebido mesmo, se você não olhar para aquilo, né? E a gente sempre vai bater na mesma tecla, né? Atenção e afetividade. Com certeza. É necessário a todo momento. A gente estava conversando aqui no intervalo. Você tem, qual é a sua opinião? Você acha que esses casos de agressividade dos jovens e planejamento de massacres têm ocorrido mais, aumentado esses números, ou já ocorria e agora nós estamos apenas noticiando mais? Qual é a sua percepção? Eu entendo que vem acontecendo cada vez mais mesmo. De fato vem ocorrendo mais. Né? E assim,
o cenário é muito diferente, né? Perceptivelmente diferente. Você é dessa geração também, né, Marcelo? Que, na verdade, os nossos pais, a gente tinha que respeitar nossos professores, né? A relação na escola com os nossos colegas, com nossos professores, né? Tinha Era que ter bem diferente, respeito, né? Hoje não, os pais vão brigar, né, na escola, porque o professor chamou a atenção do meu aluno, filho, exatamente. né? E acham um absurdo, porque não pode chamar a atenção mais da criança, enfim, né? Então, assim, tá tudo muito diferente, né? E eu vejo isso de forma negativa, assim, né? Porque foi de um extremo para o outro, não que na nossa época era o melhor também, né? A melhor maneira, não, né? Até porque vale lembrar, eu não sei se na sua era assim, você é um pouco mais nova que eu. Quando eu era criança, com os meus 7 anos, a professora, ela dava puxão de orelha e dava um puxãozinho de cabelo, não era algo que machucasse. Sim, mas né? era um tipo de agressão. De agressão. Durou pouco tempo, sim. Depois eu não me lembro. Tempos depois isso já não era mais permitido. Mas o fato era que nós não fazíamos o que hoje eu percebo que muitos jovens... Eu tenho uma irmã que é professora e já foi ameaçada em sala de aula por jovem de 12, 13 anos. Sim, isso, né? E como isso... Imagina, a gente não consegue imaginar a gente, né, fazendo isso. De forma né? alguma. Então, eu vejo isso... não que na nossa época isso era bom, né? Levar puxão de orelha. Na minha época já mudou um pouquinho. A agressão era verbal. Você é burra. Como você não consegue aprender, né? Então, assim, hoje, se acontecer ou puxão de orelha ou esse tipo de agressão verbal, isso, né, processo, né? Sim. Então, assim, foi de um extremo para o outro, não achou o meio termo, né, da coisa. Então, é muita coisa aí preocupante aí nesse sentido, né? Tá bom. Marcela, eu sei que você tem que sair, já são 8h59. Para a gente encerrar, um recado para a gente finalizar a entrevista. Qual é a melhor forma de combatermos esse tipo de situação, de evitarmos esse tipo de comportamento, de pensamento dos jovens? Estou falando de massacre em escola. Na verdade, eu vou voltar no que a gente falou a entrevista inteira, né? Melhorar essa relação em casa, né? Em casa, na escola, enfim, né? Essa relação com esses jovens, né? Criar uma relação mais próxima de comunicação, de afetividade, de atenção, né? Porque eles precisam ser ouvidos, né? E se chega a esse ponto de arquitetar um massacre, é porque tem muita coisa ali que foi sendo acumulada ali de sentimentos ruins, e isso acaba sendo uma expressão bem intensa, bem agressiva, né? De ajuda profissional também nesta situação é importante, né? Essencial, né? Por isso que quando a gente está olhando, a gente consegue detectar e já encaminhar e já ajudar antes de chegar nesse ponto, né? A gente consegue trabalhar com prevenção, né? O ideal é isso, né? Trabalhar com prevenção, não quando o problema já está instalado, né? Então, a ideia é que a gente possa trabalhar com prevenção, sei lá, a gente ir na escola, falar com esses alunos, nós enquanto profissionais, né, de psicologia, enfim, educadores. Então, isso precisa ser conversado, tem que abrir esse canal de comunicação. Olha aí, fica uma dica, inclusive, para as escolas de forma geral, para as secretarias de educação, para a Delegacia Regional de Ensino, né, de fazer ações, eventos, palestras, né, workshops com educadores e com alunos, levando psicólogos, lembrando que há especialista. Psicólogo também tem especialidade para tudo, né, inclusive para criança. Então fica aí a dica da profissional da área. Tenhamos atenção e exercitemos a afetividade com os nossos jovens e, por que não, de forma geral, com todo mundo, né, Marcela? Com certeza. É isso. Querida, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Espero contar com você em outras oportunidades. Pode aqui, contar, tá bom? Estou aqui à disposição. Um grande abraço. Outro. Tchau, tchau. Agora são 9 horas. 9 horas e 1 minuto. Eu vou ficando por aqui, adiantando que amanhã falarei com um especialista em investimentos, o Everson Stabile, lá de Birigui, mas que é um assessor de investimentos aqui, que representa uma grande
assessoria de investimentos nacional, e vai dar dicas de como você se precaver, se deve se precaver aí, né? Será que é possível? Contra solavancos na economia. Vou ficando por aqui, aproveitando para dizer que informação verdadeira é tudo. Você sabe que encontra lá no Jornal Liberal Regional, também no site, no Jornal O Liberal. A gente conhece assim, no Jornal Liberal. Lá, informação verdadeira é tudo. Tem também no site lr1.com.br, no seu aplicativo LR1. Muito obrigado pela audiência. Você continua na Jovem Pan com muita música boa, pop rock. Tenha um excelente dia e até amanhã, se Deus quiser. Querida, obrigado. Eu só preciso fazer umas exclusões. Deu uma câimbra aqui no pé. O quê? Deu um formigamento aqui. A gente fica muito tempo. Mas acho que eu cruzei de uma forma que deu um formigamento. Tá passando. A maior parte do tempo, eu não percebo. Eu fico com os pés cruzados. Aí na hora que vai descruzar, Exatamente. Foi isso que aconteceu. E a coxa fica caramba. Imagina se a gente não fizesse nada, viu, Marcelo? Marcelo, mas você sabe uma coisa que eu não estou fazendo, antes eu fazia mais? Eu não tenho alongado após a atividade. E assim, vou ser bem sincero com você. Eu prefiro alongar do que fazer musculação. Eu adoro fazer alongamento. Mas aí você vai deixando. Ah, não, tá assim. Precisa correr. A gente sente, né, depois. Só um minutinho, você só tem que fazer desligar esses trem tudo.